Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Revalidar, o podcast oficial do Mundo Revalida, onde trazemos conteúdo sobre revalidação médica, carreira e saúde mental, tudo para deixar a sua jornada um pouco mais leve. Eu sou Marcos Vinícius, host desse podcast, e estou hoje com um querido amigo, aluno e revalidado, nosso querido Luiz Fernando Marcelino. Seja muito bem-vindo, meu irmão. E aí, Pra Marcos? mim, eu tava ansioso para poder bater esse papo contigo aqui. Ah, que bom. Porque a gente já tem uma história aí pré-prova, então, bom, vamos explorar isso daí, né, Fernandão? Vamos lá, Você vamos lá. formado aí no Paraguai, no Isso. CDE, né? Uninter. Isso, eu fiz na minha faculdade na Uninter, né, lá em Cidade do Leste. Eu terminei em 2023, final de 2023, né? E eu consegui revalidar aí nessa última edição. 2024.2. Pô, foi um aninho só, então, Um na aninho, verdade. exatamente isso. Boa. Fernandão, eu gosto, cara, eu acho que a sua história é uma história super interessante. Vamos tentar explorar aí desde o começo dessa sua trajetória aí, da onde você é, por que você foi fazer medicina, por que você quis fazer medicina e por que no Paraguai? Cara, o que aconteceu? Eu trabalhava com meu tio na época, eu trabalhava numa construtora com ele, de sociedade, e a gente prestava muita licitação, né? Fazia muita obra. Seu tio. Isso, eu e meu tio. E aí teve no ano de 2023 as medições, são pagas por medições, né, pelo governo, e foi atrasando. E aí isso foi virando uma bola de neve, e acabou que eu falei, cara, eu não quero isso para minha vida. Foi no momento que eu conheci minha mulher também, e a minha mulher, ela era doida para fazer medicina, desde 2010 ela vinha tentando, já tentou ir para Bolívia, prestava cursinho, e ela jogou essa oportunidade, jogou a ideia, né? Jogou a ideia e falou pra gente assim, que tal a gente ir pro Paraguai fazer medicina? No ano de final de 2016, né? E eu, na minha cabeça, falei, outra realidade, isso não é minha realidade. Mesmo que seja um gasto baixo estudar lá fora, não era minha realidade, eu não tinha condições, minha família não tinha. Do ponto de vista financeiro. Financeiro, não tinha. E aí de eu onde falei, você era mesmo? eu sou de Rondônia, perdão. Rondônia. Aí a gente morei em Rondônia, eu sou nascido em Minas Gerais, mas vivi toda a minha vida lá em Rondônia, né? E aí eu joguei para minha mãe e joguei para os meus avós, né? Que minha namoradinha da época estava indo para o Paraguai fazer medicina, que eu queria ir fazer medicina. Eu já tive várias oportunidades de estudar outras carreiras. Eu já iniciei administração, contabilidade, engenharia civil, engenharia elétrica, exatamente. Terminei todas. Terminou? Não, terminei, parei, começava e largava. Isso, tranquei todas porque o financeiro pesava bastante Por ali, conta né? da parte financeira. Isso. E aí a minha mãe me falou, pode ir, você vai. Falei que a minha avó também, ela vai, e a gente dá um jeito, a gente se vira. E na época eu lembro que era mais ou menos uns R$ 1.200 que mandavam no primeiro ano, né? Que eles mandavam ou que era a mensalidade? Que eles mandavam de dinheiro e era para resolver tudo. Né, pagar faculdade, aluguel. A faculdade estava pelo câmbio, era 550, R$ 600 no primeiro ano. Ah, ainda bem. Então. Tinha uma margem. Tinha uma margem, só que aí tinha alimentação, né, tinha aluguel. A gente dividia nosso apartamento com mais um casal, né, dois irmãos, né, tipo, era um apezinho pequeno, então já via como é que era, já ladeirinha pequena, fogãozinho de 2 bocas, né. O estudante, né. Uhum. E a sua esposa, ela tinha um pouquinho mais de condição ou também não? Tinha. Ela tinha um pouquinho mais de condição, o pai dela era bancário, né, na época, e... Mandava um pouquinho mais. Então. Mandava um pouquinho mais, era o que segurava ali, às vezes a grana, era o que segurava ali mesmo, ali, tipo, os 5 últimos dias do mês, sabe? Era Legal. O que segurava a peteca ali. Mas conta pra mim, vamos explorar um pouquinho. Então, na verdade, seu tio, ele era construtor. Eu e ele, né? Vocês tinham uma sociedade ali, uma empresa de construção. Mas como que você caiu nesse nicho aí de construção? Meu tio, ele sempre trabalhou com construção, desde quando eu me entendo por gente. Mas ele é engenheiro? Não, ele tinha uma construtora com um sócio, e aí eu montei uma construtora junto com ele. Ele me chamou, né? Eu trabalhava no escritório para ele desde os meus 14 anos, e aí quando eu me tornei, passei acima de... Desde os 14 anos? Isso, eu fazia serviço de escritório, né? Ah, tá. Papelzinho. No começo você era funcionário. Exatamente. Aí eu fui fazer minhas faculdades, né? Comecei com administração logo que terminei meu ensino médio, com 18 anos. E iniciei engenharia elétrica depois disso, né? Essa engenharia elétrica, eu passei 4 períodos com ela.
Essa foi, acho que a minha fase mais conturbada, que eu queria fazer engenharia, né? Eu sempre fui das exatas, né? A minha irmã fez enfermagem também na Universidade Federal lá de Rondônia. Nós dois estávamos na Federal. Só que na época o salário da minha mãe era pouco para segurar a peteca o dia todo, 2 filhos, né? Minha irmã recebia umas bolsas lá, eu tentei na época receber as bolsas. Isso que você estudava em faculdade E férias pública. pública, mas tinha que chegar lá, Mesmo não tinha que assim comer, era né? difícil. Tinha que comer, tinha que. Perdão. Gastos do mês ali Do da mês, casa mesmo. exatamente. E aí eu falei, cara, eu vou parar aqui, porque era integral, né, a faculdade, eu vou parar aqui, vou trabalhar e depois, quando tiver outra oportunidade, eu volto. Essa era a minha ideia, né? Aí eu fui trabalhar, e a gente que gosta de estudar, né, o fato só de trabalhar, chegar à noite e ter aquela vidinha ali não estava me confortando. Aí eu fiz vestibular de novo para contabilidade lá na Universidade Federal. Aí passei lá mais 4 períodos também e eu falei, cara, eu não quero, isso não é para mim, não quero. E aí eu prestei para engenharia civil, só que aí numa faculdade particular daí. E aí eu estudei mais 4 períodos, só que aí foi quando eu juntei na sociedade com meu tio, né? E eu estudava à noite, trabalhava de dia. Aí comecei a ir muito pro interior, fiscalizar obra, né? Fiscalizar funcionário. E aí começou esse problema de pagamento com o governo. E Dor de cabeça. aí eu falei, cara, então não vou aguentar isso aqui. Surgiu a oportunidade da minha atual esposa falar que queria fazer medicina. Mas você foi por amor? Tipo assim, você falou assim, não, eu preciso acompanhar ela? Ou tipo assim, você falou, não, acho que é uma boa ideia mesmo, vamos... Foi os dois, né? Porque a minha história com a minha atual esposa, atual não, porque é a única, né? A gente se conheceu em 2010 no ensino médio, e ali a gente ficou um tempo e ela foi para Bolívia fazer medicina, não curtiu, veio para o Paraná fazer cursinho, e em 2016, ali no meio de 2016, eu fui jogar uma sinuca com um amigo e ela tava lá. Na sua cidade? É. E aí eu acho que ela tava tinha... tipo de férias, Isso, assim. foi visitar o pai. O pai dela era de lá e a mãe dela era aqui do Paraná. E aí eu encontrei, oi, tudo bom? Mas... e aí a gente voltou a se falar e desde então a gente tá junto aí. Então, Mas aí ela voltou pro Paraná, então, ou não? Aí ela voltou pro Paraná, a gente conversou, aí ela voltou para Rondônia de novo, aí a gente conversou. A irmã dela mora aqui em São Paulo, e aí a irmã dela falou, ó, a gente te ajuda para tu ir lá para o Paraguai. Tava já nesse burburinho que o Paraguai era um ótimo lugar para fazer medicina, A né? irmã dela falou que ajudaria. Uhum. Ela é médica também ou não? Ah, é? Ela é formada lá no Paraguai? Não, ela é formada na Bolívia. Mas foi uma grande incentivadora aí também. Foi, claro, com toda certeza, né? Ela já é revalidada, irmã? Já é revalidada. É complementada. Na época era mais fácil, né? Tinha a opção, ela é mais velha? Mais velha. Tinha a opção de complementar, né? E era o que a gente pensava que quando a gente entrou... Seria o processo mais tranquilo. E aí, quando a gente entrou, assim, já complementação precisa de prova também. Foi, puta merda. Mas e aí, como é que foi? Então, beleza. Já entendemos aí como é que saiu. Então, não foi uma paixão de criança, mas foi uma paixão pela esposa aí para acompanhar. Também. E você é um cara esperto, também viu que ali tinha uma oportunidade. Sim. E é uma oportunidade boa, né? Porque se parar para pensar, uma profissão que dá um retorno financeiro bom, assim... Não existe. Não existe, né? De imediato, né? Porque... a medicina, no começo, saiu o registro, o número, 2 dias depois. Já tem trabalho, né? Daqui a pouco a gente vai entrar nesse detalhe que eu acho que já dá para você trazer. Tá. Mas aí você foi pro Paraguai e a escolha da Uninter foi por algum motivo? Facilidade? Qual que foi o motivo? Então, ela tinha ido para lá conhecer as faculdades. Ela foi conhecer com a irmã dela e o cunhado dela. E ela falou, me falou das opções, né? E tinha a UP também lá, que era uma das opções. Mas era mais cara. A UP era mais cara. Eu falei, não tem condição de fazer nessa daí, não. O máximo que eu vou conseguir fazer é isso aqui. E se eu conseguir, né? Que a minha cabeça, o meu medo já era voltar para casa, né? Porque, se eu não segurar a peteca aqui, eu vou voltar para casa. Entendeu? Boa. E aí como que era a rotina lá? Já logo de cara começou a trabalhar... Ou não? Conseguiu sustentar só estudando e com a mesada dos pais? Como que foi? Então, bem... Cada um tem uma história, né? A minha, eu conto a minha que Olha o Siri querendo participar do podcast aqui.
Eu tenho uma particularidade, quem eu conto, assim, admira muito minha história, porque a gente foi para lá nos primeiros 6 meses, a gente só estudava, o dia todo, é integral a faculdade. E a faculdade não era longe, dava acho que 1 quilômetro, a gente ia andando para a faculdade, eu e minha esposa, né? E todo dia, chuva e tal. E aí meu tio me deu uma moto, me deu R$ 900 para me comprar uma moto lá no Paraguai. E eu comprei essa moto, foi quando facilitou ali nossa ida. E aí o dinheiro apertado, eu falei, cara, tem a oportunidade de levar o pessoal pro Brasil para sacar dinheiro, né? Para pagar a faculdade, pagar os gastos ali. E eu cobrava na época R$ 20 para levar o pessoal e sacar. Para sacar dinheiro e voltar. Eu saía da faculdade Mas e... como é que surgiu? Alguém pediu uma vez e aí você falou, pô, então acho que dá Não, pra eu cobrar. fazia pros amigos, né? Eu falei, paga só o combustível. Só que aí cobrava R$ 20, o combustível eu gastava 5. E aí foi indo. Aí os amigos da sala, me levam lá. Eu falei, vou levar o menino aqui, mas depois eu levo. Quando teve um dia lá que eu juntei quase R$ 200, assim, eu levei o pessoal No assim, dia. eu falei, caramba, Tem um negócio tem aqui. um negócio aqui. Exatamente. E aí eu estudava de dia e já na minha cabeça, assim, de noite eu vou já abrir aqui que eu tenho que levar pelo menos 3 hoje, né? Pra juntar uma graninha. E aí foi indo, assim, foi indo, até o final do ano. E aí, no ano seguinte, eu joguei a oportunidade para mim. Falei para minha avó, falei, vó, tem um pessoal que está fazendo um dinheiro aqui com Uber, né? Levando o pessoal para fazer compras, né? Sacar dinheiro para festas, né? E, poxa, se eu tivesse uma oportunidade de fazer Uber aqui com um carrinho, seria bom. Ela, quanto é que é um carro? Falei, o mais baratinho, que na época o Palio que eu tinha visto era uns R$ 15.000, né? E aí eu fui em Curitiba, ela me deu essa grana para ir em Curitiba comprar esse carro. Ela tinha uma reserva. Ela me deu. E aí, só que na intenção dela, o que era? Ela me dá esse dinheiro para mim comprar o carro, e ela já não me dava mais o mensal ali todo mês, né? Que era para pagar a faculdade. Porque ela que dava. Ela dava uma parte e minha mãe dava outra parte. E aí ela me deu o carro, fui em Curitiba buscar, e aí eu comecei a fazer grana. Fazer grana. Cheguei a deixar um tempo, uma época assim, de estudar para fazer grana, porque aí era Mas frenético. estudar o quê? Você trancou a faculdade? Não, eu deixava, tipo, a Fazia faculdade... aula, mas regaçava no trabalho. Exatamente. Eu virava à noite fazendo Uber. Quantas horas? Tinha final de semana, assim, a sexta pro sábado e sábado pro domingo, era virado. Até 7 horas da manhã, 9 horas da manhã, eu tava trabalhando. E fazia quanto, mais ou menos, aí, nessa época? No mês aí, eu fazia uma base de uns R$ 5.000. E você chegou a devolver o dinheiro do carro ou não precisou? Não conversa, mano. Como é que devolve? Quanto mais dinheiro a gente vai ter, mais gasta. Eu pedi era mais... E ela nunca pediu? Não, ela nunca depois pedi. ela continuou mandando? Continuou mandando, do mesmo jeito. Mesmo você levantando dinheiro do Uber? Mas isso já era que ano, Fernando? Aí já era no meio do segundo ano, terceiro ano. Aí a vida melhorou bastante. Aí melhorou, a gente foi morar sozinho, eu e minha esposa. Já saía pra jantar um de outro. Exatamente, já comia um sushi, né? Já não era mais aquela... Pindaíba, A né? pindaíba do primeiro ano, que era o churrasquinho, que não era tão caro lá no Paraguai, né? Você juntava 10 amigos com R$ 30 de cada um, comprava carne, cerveja, comia bem, né? Mas não tinha um luxo, assim, de ir pra um restaurante, comer uma coisa legal, uma pizza melhor, né? Comia a pizza do Mas estudante. aí a sua esposa, na época namorada, ganhava um salário, ganhava uma mesada, mas não trabalhava. Na época que a gente... Da faculdade. Sim. Nessa época que você fazia o Uber. Ela ganhava, continuava a ganhar Mas do pai só a mesada, não trabalhava, né? Não, ela não trabalhava, ela só estudava. Mas ela ganhava uma mesadinha mais gorda. Isso. Aí ela estudava por mim e por ela, né? Que eu brinco com ela até hoje. Meus exercícios Ela que te aprovou. Ela que me aprovou nessa faculdade. Mas aí Graças também a você Deus. segurou as pontas financeiramente. Segurei. Aí você fez Uber a faculdade inteira ou não? Não, aí a gente ficou um pouquinho... a gente ficou... Eu trabalhei mais uns 2 anos, aí veio a pandemia, né? Começou a pandemia e passamos 1 ano fazendo online, estudando online. Aí você voltou pra casa? Voltei. Porque aí, Rondônia. Quando a gente estava voltando para ir para o Paraguai voltar aos estudos, foi quando fechou a fronteira, né? Não deixavam entrar mais. E aí a gente ficou lá em Rondônia esse ano todinho. E o seu carro? Tava comigo. Fui de carro porque pra lá. você foi de carro por Rondônia. Fui no Paliozinho, 2.800 quilômetros no Palio. Até lá você trabalhava bastante, então. Fazia bastante Uber. Uhum. E aí nessa pandemia você fez o quê? E aí na pandemia eu trabalhei com meu tio, né? Fiz uns bicos com ele, ajudava ele nas obras, que fui para os interior. E aí depois disso
Ficou um ano fazendo isso, e aí voltou para fazer o quinto e sexto ano. E quando eu voltei para fazer o quinto e sexto ano, aí melhorou um pouquinho que eu comecei a vender umas muamba do Paraguai, né? Legal. Aí já não era mais Uber, era empresário. Era empresário. Fazia umas compras, que também tem muita gente que faz, né? Faz. Muito estudante lá faz isso, porque... Mas pros outros ou só mercadoria para você nessa época? Você chegava a fazer compra pros outros ou não? Fazia também. Mas aí como que você fazia para despachar? Aí é... É o bizu. É o segredo do muambeiro. Porque parece que é difícil, né? Se você difícil. mandar por correio, não, trava. Se você mandar por carro, sempre tem um risco. Mas tem um bizuzinho ali da galera. Sempre tem um jeitinho. Era o que eu encontrei, assim, pra... E aí você parou o Uber? Aí eu parei Uber, porque aí eu já tinha um retornozinho financeiro relativamente melhor. Bom, né? E aí dava para me focar mais na minha faculdade, até porque no quinto ano ali já é um pouquinho mais puxado ali, né? Tem que ir um pouquinho mais pro hospital. E no sexto foi um internato, né? Eu fui para 400 quilômetros dentro do Paraguai. E aí lá dentro não tinha tanto estudante. A gente foi em um grupo para a região lá de, acho que 300 pessoas, né? Para fazer o internato. Cada um foi dividido, algumas cidades ficaram divididas, como se fosse São Paulo, nos interior, sabe? Alguns ficaram na capital e o resto foram todos divididos. Fernandão, não vamos entrar em detalhe o que você fazia e tal, mas eu só quero entender a visão do empresário. Como que foi que você encontrou? Você ficou esse tempo lá na sua cidade e aí você viu que tinha um nicho que precisava de mercadorias e aí você já tinha juntado um dinheirinho e falou assim, não, acho que dá para transformar, porque o processo natural, eu acho, que era você voltar para lá e fazer Uber de novo, que é o que você já sabia fazer, né? Foi mais ou menos isso. Apareceu esse nicho na época. Alguém te apresentou ou você estava de pesquisa? Como é que foi? Não, eu tinha na minha cabeça que foi um negócio novo no mercado da época. E o que aconteceu? Eu falei, cara, aqui tem um mercado que para Rondônia não tem. As coisas para chegar lá em Rondônia é muito difícil, né? Falei, cara, e eu vi que a galera tava começando lá. E eu falei, cara, eu vou tirar o dinheiro da minha mensalidade, da minha faculdade, vou entrar nesse nicho. E aí eu tirei Aí você atrasou a faculdade, mas por quê? A sua avó tava mandando dinheiro? Né? Ela mandava dinheiro, porque quando eu voltei, eu já não tinha mais... não fazia... Eu rodei um pouquinho de Uber ainda e tal, mas ela mandava grana. E aí apareceu essa oportunidade, eu comecei... Foi no comecinho, eu tirei 2 mensalidades, dava... Mas ela não sabia? Não, claro que não. Claro que não. Você atrasou a mensalidade para fazer o empreendimento. E aí eu mandei. E você contou para sua esposa não, né? Contei, ela sabia. Apoiou assim, né? Brigou demais, só que é a cabeça dura da gente. E aí eu falei, vou mandar. Aí mandei, aí comecei a vender lá um pouquinho, só que eu não tinha com quem tocar o negócio lá na cidade. E aí eu peguei e mandei, continuei, foi vendendo aos poucos, mas eu precisava de alguém, né? Eu falei, cara, eu preciso arranjar um sócio aqui para mim e tal. E aí numa dessas que eu fui mandar de novo, caiu a mercadoria, perdi, né, a mercadoria. Mas você reinvestia 100%? 100%. Ou 100%. Então, 100%. Tipo, você perdeu tudo que você tinha. Perdi tudo que eu tinha. Ficou um restinho de umas mercadorias lá e eu perdi o capital para reinvestir, né? Que era para me vender. E aí eu falei, cara, agora é a hora de achar um sócio. Eu falei, conversei com um amigo meu na época, eu falei, você entra com a quantidade de mercadoria tá aí, a gente toca aí, você vende aí, eu mando, você vende. Só com um pouquinho que tinha sobrado. E aí ele entrou com uma grana, que eu comprei a mesma quantidade que tinha lá, e aí ficou uma divisão aí meio a meio. Ele entrou com dinheiro, um pouquinho de dinheiro também. Isso. Legal. E ele ficou, a responsabilidade dele era tocar lá, e a minha era mandar, dar um jeito de mandar. O jeito era eu que tinha que ter, né? A mágica. Fazer a mágica. Legal. Não, então eu entendi. Então você viu que tinha o mercado, começou e é isso daí, no risco, né? Reinvestindo 100%, não tava com cheque especial, mas, tava atrasado já 2 mensalidades, como é que se quebra? Como é que você justifica para sua avó? Exatamente. Mas a minha cabeça era assim, porque a faculdade lá no Paraguai, na época, os juros era muito pouquinho. Tipo, de R$2.000, por exemplo, da mensalidade, você pagava no final do mês R$100 de juros. Falei, cara, se eu voltar pelo menos aqui a metade, eu tiro da minha faculdade e começo só com o dinheiro do lucro, né? Minha cabeça era 6 meses pra frente, né? Você ia segurar 6 meses investindo. Eu ia ficar pagando atrasado, né? Você ia pagando R$100 de juros. Mas aí começou a girar, você já foi quitando. Exatamente. Só que aí eu
caiu, né? E demora para o mercado voltar. Exatamente. Nesse tempo, vocês ainda tinham as contas separadas, você e sua esposa. Sim, Cada um pagava suas contas. sim. Até a faculdade, até o final, na verdade, até o começo de 2023 aí, né? Mas você ganhava muito mais, né? Tanto na época de Uber, quanto na época... Aham. E aí, nessa época do nosso internato, assim, foi quando o negócio Decolou. tomou uma proporção bem grande. E aí era quem segurava tudo, As passou pontas a ser eram eu. você. Legal. Aí passou a ser só eu. E aí você terminou o internato, foi pra onde? Qual que foi o passo aí? Eu fui pra Foz do Iguaçu, meu negócio era lá, né? Fiquei lá em Foz do Iguaçu o ano 2023. de 2023 até o meio do ano 2024. Que aí minha esposa foi chamada no Mais Médico e a gente veio e se mudou pro interior de São Paulo. Legal. E aí, como é que começou o seu processo de revalidação, Fernandão? Em que momento que você começou a se preocupar? Já era algo que você já estava atento? Como é que foi? Então, quando eu terminei no meio do ano de 2023, a gente tinha uma prova para fazer, eu acho que era em agosto. Você terminou no meio de 2023? Legal. Foi no meio. Foi no meio. Então você conseguiu prestar ainda de 2023.2. A gente fez uma declaração na faculdade. Foi legal. Uma correria. Então foi legal para treinar, mas você não tinha se preparado? Não. Não tinha estudado? Não, nem ela também? Tinha estudado... Mas você já tinha comprado um cursinho, alguma coisa ou não? Não. Foi no pelo que a gente chama. Exato. E aí a gente conseguiu prestar essa prova, mas a gente não passou. Mas já ganhou uma casca ali. Já entendemos como ia funcionar, como funcionava. Boa. Né? Então, do meio para o final de 2023, você começou a estudar. Uhum. Aí vocês compraram curso, começaram a se preparar. Uhum. E aí, aí para a primeira vez não. Aí na segunda tentativa a gente... Para 2024.1. Isso, a gente fez um curso, né, na época, e a gente aprovou nessa... Os dois juntos. Nós dois juntos, né, na primeira fase. 24.1. Estudou muito? Estudei. Na verdade, eu estudei mais ou menos. Minha esposa ia fazer, eu não queria fazer essa edição de 2024. Por quê? Porque eu não tinha estudado, eu não estava estudando. Eu fiquei desanimado, assim, porque a minha primeira tentativa ficou faltando menos de um ponto para me aprovar. Caramba. Aí eu desanimei muito. E aí a 24.1 deu em fevereiro, ali, final de fevereiro, o começo de fevereiro, minha esposa, tu não vai fazer? Eu falei, não vou. Até que ela me convenceu. A prova já era em março. Vamos tentar. Eu falei, pô, R$400 só para... Tá bom, né? Aqui em São Paulo E tava no Mais Médicos já, né? Ou não? Não, ainda não. A gente fez a mãe dela morava lá em São Bernardo do Campo. Aí eu falei, cara, vamos tentar, né? R$400 ali, não tava faltando grana, tava tudo certo, graças a Deus. E eu tentei, a gente tentou, eu e ela. E aí deu certo. Deu certo. Prima. Sem recurso. Sem recurso, sem nada. E eu e ela, a gente foi ver Engraçado que a gente foi ver o resultado, né? Quando saiu no dia. A gente parou assim, tava tomando café. Vamos ver quantos pontos faltou pra gente aprovar? Essa foi nossa conversa. Não acreditava que a prova passava. Nem ela. Nem ela. A gente, vamos ver quantos pontos faltou pra gente aprovar. E aí, quando ela abriu dela, eu passei. Eu falei, puta merda. E a gente já tinha notícia que ela... pressão, né? Pressão. Agora ela passou. Ela passou, ela já tinha sido chamada pro Mais Médico, e eu não tinha passado até então, e não tinha chamado pro Mais Médico. Eu falei, puta merda, meu sistema... Sou o vagabundo da família. Não, e meu computador aberto assim, não rodava. Eu falei, cara, meu Deus do céu, velho. Na minha cabeça já passou só as coisas... Ela vai me largar, né? Exatamente, vai me largar, coitado, bicho. Tô fudido, voltar por causa do meu pai, da minha mãe, cara do céu. E aí abriu, eu falei, aprovamos. Nossa, passamos acho que umas 2 semanas assim em choque. Eu olhar pra ela, a gente olhar um pro outro assim em casa, besta. Os dois passando. Nós sem falar nada. E aí ligou pra família. Aí foi festa, né? Ó, o cafezinho. A gente, aí foi festa, mas acreditar nesse momento foi sem explicação. A gente parava um do lado do outro, igual a gente tá aqui, e ficava olhando pro outro, não falava nada. Ficava olhando, tipo, a gente passou, a gente deu conta. É bom demais, né, cara? Nossa, essa sensação é... E aí você começou falando, agora preciso estudar pra prova prática. Isso, foi. Aí a prova prática é um método diferente de estudo, né? Eu não sabia como ia estudar para prática.
A gente... Nessa época você ainda não conhecia a gente, né? Não conhecia. Nunca tinha ouvido falar, nem nada. Não tinha nem ideia. Tinha outro curso aí que é grande no mercado, né? Era o único que a gente... Você já tinha feito a primeira fase com eles? Isso, exatamente. E aí a segunda fase a gente falou, vamos fazer com eles também, né? Ela fez também? Fez. Não, fez. Essa primeira oportunidade fez. Vocês dois juntos, aqui em São Paulo e tal? Foi. E aí a gente fez a primeira oportunidade em 2020. 4.1. 4.1, que foi no meio do ano, né? Meio do ano, julho. Em julho. E aí foi na época que bateu que ela teve que fazer o MAV, do Mais Médico. Então foi muito conturbada. Ela foi para Belo Horizonte, ficou 30 dias lá fazendo esse curso lá do Mais Médico. Foi próximo da prova ali, Atrapalhou. Foi um caos ali para ela. Mas você não, né? Eu não, eu fiquei em Foz do Iguaçu, né, no começo, e aí eu fiquei responsável por fazer nossa mudança para o interior de São Paulo. Ruim também, né? Nossa. Só que eu tive que vender tudo, a gente veio pelado para São Paulo. Eu digo para ela, a gente veio pelado. Eu trouxe só uma cadeira de estudo que eu mandei de avião, e eu coloquei minhas 2 cachorrinhas no carro, o resto de roupa que a gente tinha. E isso antes da prova? Antes da prova. Fiquei 15 dias em Santa Catarina, na casa de um amigo meu que ia prestar também, que ele já tinha feito uma oportunidade. Ele vem aqui que eu já fiz vamos estudar junto. Ele trabalhava mais médico, chegava à noite e era pra gente estudar. Só que... Não estudou. Conversa. Eu estudava 5 estações. Mas e ela lá, né, lá em BH? E ela em BH. E ela foi para prestar com você em Santa Catarina? A gente prestou em Curitiba. Aí a gente chegou, ela saiu do curso do MAV e foi para... A gente arrumou Curitiba. Apartamento, tudo. Não, no interior de São Paulo. Ah, tá. Vocês se encontraram aqui. E aí tava arrumando casa ali, aquela conturbada. A gente arranjou casa, não tinha colchão, não tinha geladeira, a gente não tinha nada, cara. Pelado. E passou acho que uma semana, mais ou menos, a gente foi fazer essa prova. O curso você tinha feito muito tempo antes da prova? Quanto tempo antes você fez? Foi, acho que um mês antes da prova. Um mês antes. É. Só que não tinha muito material para você praticar, né? Era mais o presencial mesmo, né? Esse curso, né? Esse e curso... você saiu confiante? Como é que você tava, Fernandão, ou não? Dessa primeira tentativa? Não, nessa primeira tentativa. Mas quando você saiu do curso, se fosse, não, tô preparado, o feeling era de que você estava preparado ou você já tinha percepção de que estava faltando? Não, estava faltando. Eu não tinha... Hoje, né? Hoje, como eu já estudei um pouquinho mais... Na época, a minha cabeça era tipo... Cara, tá faltando alguma coisa aqui que não encaixou para mim fazer essa prova. Porque eu via uns amigos meus que já tinham prestado, eles sabiam fazer, desenrolar. Era outra dinâmica. Era outra dinâmica. E eu não tinha ainda acertado isso daí. Entendi. Mas você tinha essa percepção como aluno? Eu tinha. Uhum. Que estava faltando alguma coisa, que o curso não tinha te entregado tudo. Exatamente. Beleza. Aí não aprovou, fez a prova, não saiu confiante, não aprovou. Chegou a fazer curso ou não? Não, nem cheguei a fazer, nem porque faltou muito ponto, faltou e aí, pontos. Por que fez você querer... Porque foi aí nesse momento que você conheceu a gente, né? Como é que você conheceu? E aí eu nem sei, na verdade. Aí eu não aprovei, né? Aí, triste, porque minha esposa no Mais Médico, todos os nossos amigos, quem não passou nessa prova, entrou no Mais Médico. Só ficou praticamente eu sem fazer nada, né, cara? Eu falei, caramba... Aí fica um estigma, né? Isso que é foda, né? Falei, caramba, cara, não é possível um negócio desse. E aí um amigo nosso que aprovou falou, cara, eu fiz Mundo Revalida. Eu falei, quem é esse pessoal? Eu nunca nem ouvi falar, não, os caras são bons, eles aprovaram, eu fiz meu curso com eles, né? Desse quem ano. Que era mesmo, Fernando? Paulo. De Rondônia também, né? Não, ele é do Paraná. Paulo Roberto, acho o sobrenome dele, eu não lembro o sobrenome dele. Ele fez internato comigo lá. Mas esse estava batendo um papo e ele pegou e te soltou a dica. Faz lá com ele, lá os meninos são bons. Mas você estava procurando outros cursos ou não? Foi meio despretensiosamente? Não, foi procurando mesmo, porque... Você estava querendo ouvir outra opinião porque você não tinha gostado do primeiro. E eu falei, o primeiro eu não faço mais, né? Porque não é possível. Eu gastei uma nota na época, né? Tipo, eu pago, se eu não me engano, se eu puxar meu cartão de crédito hoje, eu acho que até tem parcela ainda desse curso. Ave Maria, o ódio, velho. E aí, mas serve de aprendizado também, claro, né? Claro. E aí ele falou, tem um Mundo Revalida, eu tenho uns caras lá que é bem bacana, fala com eles. Aí foi quando eu pesquisei sobre vocês, eu falei, se ele aprovou... Instagram, viu o YouTube, começou a acompanhar? Foi. Não, eu já assinei de cara, eu nem... nem acompanhou, nem nada. Só vi mais ou menos por cima ali
vocês e já vou assim. Eu já E você assinei. fechou o plano completo, né? Aham. Presencial e online, né? Sim, foi. Foi presencial e online, exatamente. Quanto tempo antes da prova, Fernandão? Ah, não vou me recordar. Mas, tipo assim, você teve bastante tempo? Porque o que acontece? Muita gente espera sair o resultado definitivo para começar a estudar. Outros já começam a estudar um pouco antes. Não, eu comecei um pouquinho antes de sair o resultado mesmo. Legal, então você Porque já... eu já sabia que tinha reprovado, Aham. entendeu? Eu não fiz recurso, né? Eu fiquei com 50 pontos na primeira vez. Então você deve ter tido uns 3 meses aí para se preparar, Isso, provavelmente. foi mais ou menos isso. E aí eu falei com o tal de você, a Jane, eu acho, Aham. né? E aí ela passou tudo e tal. Eu falei, vou parcelar esse negócio de novo aqui. E na minha cabeça, porra, eu tô pagando o O primeiro. anterior, mas esse aqui, puta merda, caramba. E aí disse, mas vamos lá, né? Vai dar certo, né? O foco agora é outro, tem que passar, assim. E o que eu acho engraçado, Fernando, é que você e a sua esposa, nesse momento, vocês splitaram, né? Você veio com a gente, sua esposa, ela acabou não abraçando, né? Foi, ela acabou pegando outro rumo, né? Pegando outro curso. Vocês não né? tentaram decidir conjunto? Você chegou a conversar? Ela tentou te convencer para ir junto com ela? Você tentou convencer ou não? Na verdade, o curso que ela quis fazer era um curso que a gente chegou a fazer para a primeira fase, nós dois juntos, mas eu não Sentiu curti. confiança. Não, porque tinha muitos casos complexos, cara, não tinha nem base no negócio, né? Sabe, cair, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, angioedema hereditário, para cair numa estação da prova do INEP, eu falei, cara, isso não Acho que existe. estão meio perdidos. E aí eu peguei e falei, cara, não é possível que o INEP vai cobrar um negócio desse, né? Mas aí você falou para sua esposa? Não? Eu falei, nesse curso lá, mas gostava, né? E aí... Você até acompanhou, você falou, né? eu acompanhava de raiva. Ela começava a assistir umas aulas que tinham, né? E eu Mas ela acompanhava chegou dela. a assistir o curso online com você, alguma coisa ou não? Ela assistia umas aulas ou outras assim, mas o Revalidando, ele tem paixão pelo curso que ele faz, sabe? O que ele faz é Ela bom. vestiu a camisa ali. E o que ela faz é bom e o resto não serve de não- nada, entendeu? E eu peguei e falei, cara, eu tô nos caras aqui e eu fiquei só com vocês, né? Vou dedicar, Vou dedicar. arregaçar. E se você não prestar também, eu falei, pô, eu vou me lascar mais uma vez aqui. E eu tinha uma terceira oportunidade, essa era a minha cabeça, né? Minha terceira ali, só que na minha terceira eu já tinha, não vou fazer curso de nada também. Vou fazer essa prova no pelo. Minha cabeça estava nessa... Mas assim, no processo de estudo, como é que foi essa evolução? Você, tipo assim, você teve esse feeling de que você estava no caminho certo? Porque isso é uma coisa importante. Às vezes você está estudando e você não sabe se você está com a direção certa, mas às vezes você está no curso, que é o que eu falo, você começa a perceber, porra, cara, eu acho que eu tô começando a entender o raciocínio da lógica, eu percebo que eles entendem realmente do que estão falando. Você teve esse feeling, assim, que o processo estava fluindo e que você realmente ia aprovar? Sim. Então, o que aconteceu? Como eu fiz já tinha feito a primeira e já tinha uma certa bagagem, quando eu comecei a fazer o online com vocês, o formato ali do tratamento online, do curso online de vocês, era aqueles vídeos mais curtinhos, tinha aquelas estaçãozinhas no início, né? E ali era, querendo ou não, você pega mais Com ou menos certeza. ali como funciona, né? E aí eu já tinha um feeling do que eu já tinha feito a prova anterior. E o que faltava era de teoria. Eu pegava lembrando nesse Aham. pequeno curso, porque eu não ia assistir uma aula de 1 hora Claro. de um conteúdo para fazer. E o jeito da estação eu estava pegando mais ou menos ali, entendeu? Legal. Como fazer a estação, porque não adianta também só fazer a teoria se você Claro, não sabe claro. como fazer a estação. Né? Legal. E aí você foi Foi sentindo, evoluindo, então. fui sentindo. E quando você saiu do presencial, você sentiu que, tipo assim, pô, tô preparado? Isso aí foi porque as estações lá foi muito rápido, né? E aí, acho que foram 10 estações em Aham. 7 minutos, né? Exatamente. Pegou todo mundo lá de surpresa, lá um do lado do outro. E tinha uns atores lá que falavam rápido, uns era de boa, tranquilo, outro falava rápido, outro ajudava, dinâmico. outro não ajudava. Eu falava, caraca, que loucura isso daqui. Mas todas eu tentei terminar o mais rápido possível, também não perguntava tudo, né? Claro. Que aí eu peguei a dinâmica de prova também. Porque se o INEP era 10 minutos e eu tinha que fazer tudo aquilo, com 7 eu tinha certeza que o PEP, né? De que vocês iam entregar no final também não ia pedir muita coisa, Claro. né? E eu falei, cara, depois que eu terminei, que foi no último dia, né? Terminei aquilo dali, eu falei, cara, essa das 10 estações aqui, eu
praticamente fechei umas 7 aqui, né? Porra. Aí já vai com a moral, né? né? Aí a moral já tava lá em cima. Aí quando pegou o pé, porque a própria atriz corrigiu ela assim, falava, faltou só um detalhezinho aí, ficou no detalhe. Aí na minha cabeça, no final, assim, só falta detalhe. Não... Minha base tá, eu consegui consolidar a teoria Legal. ali com vocês, né? Tinha o professor João Marcelo, né? A Pia, né? Demais, né? O André, que, cara, sem explicação, assim, cara, da sensação, assim, quando eu saí lá do curso lá de vocês, que falei, cara, você sabe aquele respirar, quando você respira aliviado? Fez a escolha certa. Exatamente, essa é a palavra. Eu fiz a escolha certa nesse curso. Porque do outro, eu saí do curso do outro. Sai triste, né? Tá, merda, eu joguei meu dinheiro fora. Foi essa a sensação que eu tive do outro, e desse não. E aí, Fernandão, a gente até tava conversando no backstage, você teve um problema pessoal forte, né, cara, que é véspera de prova. Foi. Que pra muitos abalaria, mas pra você não, você tirou energia pra continuar focado e aprovar, né? Foi. Aconteceu em novembro, começo de novembro, aconteceu um caso aí que acabou abalando minha estrutura financeira, né? Você acha que para sua esposa isso abalou de alguma forma? Ou não foi com toda certeza. Atrapalhou ela também? Atrapalha, né? Porque... Ela absorveu o pior? Ela, na verdade, eu acho que sim, porque ela ficou com muito medo, né? De não conseguir segurar, porque a gente passou financeiramente, se diz. Isso, a pressão. Passou a viver somente do salário dela. Né? E aí, eu acho que ela ficou bem sobrecarregada, assim. Né? Entendi. E aí, bom, resumo da ópera, e aí você fez a prova, saiu confiante. Saí da prova no primeiro dia. Pra sua esposa você contou ou não? Que você tava confiante? Não. Ou você... Nem pra ela? Nem pra ela. Nem Só pra ela aqui falei. dentro. Pra ninguém. Mãe, vó, pra ninguém você falou. Pra ninguém. Pra ninguém mesmo. Mas dentro de você tinha certeza? Tinha certeza. Eu saí do primeiro dia da prova. Falei, eu arrebentei essa prova. Saí lá e o pessoal, e aí, como é que foi? Falei, pô, tava difícil, cara. Nossa, não sei não, hein. Então, foi essa a pegada. No segundo dia, a mesma coisa. Mas dentro de você aqui, de mim, na minha já cabeça. Sabia que... Na hora que eu vi a estação da dengue, cara, eu tinha dado uma revisadinha uma semana antes sobre pressão arterial, como aferir, barulho de Korsakoff, tudo certinho. Na hora que eu vi que era dengue, eu falei, eu não tô acreditando nisso. Eu terminei minha prova da dengue, eu acho que com uns 7 minutos, mais ou menos. E eu ficava repetindo. Aí, os 3 minutos depois, eu ficava repetindo tudo que eu tinha falado antes. Até terminar o tempo, porque eu falei, cara, não é possível um negócio desse. A pressão arterial do paciente lá, divide por 2, a pressão média, isso, tal, tá entendendo? Aí falou, todo. Tem mais alguma dúvida? Não tem, então eu vou repetir de novo. Aí eu voltava desde o começo, olhava o card, falei, que loucura, cara. Aí eu saí da Lagarta estação, me deu um pouquinho de medo, né? Normal, né? Que eu falei, poxa, que lagarta é essa? Não vou lembrar o nome. Só que aí, no presencial, a Pia falava muito disso, que tem o desenrolar da estação. Não vai pontuar só um diagnóstico. Exatamente. Né? E tudo que você faz antes, né? E aí, na minha cabeça, eu falei, vou tratar essa estação... Fazer a minha parte. Vou tratar isso aqui como uma estação de... Picada normal. Um acidente peçonhento, foi exatamente isso. Tratei como um acidente peçonhento. E aí você deve ter ido super bem. Fui bem, eu tirei 8 pontos alguma coisa nessa... E foi a estação que todo mundo pisou na bola. Porque achou que era algo mirabolante. E não era, né? Não era. E eu fiquei muito chateado nessa estação, porque eu falava pra paciente assim, falava pra ela, a senhora tá tendo falta de ar? Falou, não, doutor. Aí eu olhava a frequência respiratória dela lá em 42, né? Falei, caramba, foi onde me perdi ali um pouquinho, mas foi bem a estação. E a do AVC, né, da escala de Nys lá, eu comecei a fazer, fiz o rapidinho, né, só para fechar a mão, dar o sorriso, e o paciente fez isso lá, e eu falei, cara, não tá errado, tem alguma coisa aqui nessa estação, e tinha uma tabelinha lá da escala, né, falei, cara, é só ler a tabela aqui, perguntar pro paciente ou fazer, né, e aí foi o que eu fiz, eu li, depois eu tirei 6 e um ponto alguma coisa, né, no nervosismo, não consegui calcular certinho, enfim. Eu saí, eu falei, cara, se depender dessas 2 estações, eu coloquei uma nota mais ou menos que eu ia tirar uns 4. As outras vai complementar. Então aqui eu tô tranquilo. Tava tranquilo. E a sua esposa saiu como da prova, Fernando? Ela saiu bem baqueada, porque
a da Lagarta pegou ela, da Scala também. A do Trauma, ela tem uma dificuldade em fazer O ATLS. o ATLS. E a gente já tinha treinado junto ali, né? Uhum. Já tinha pegado no pé ali. Ela tem uma dificuldade, eu sempre falei para ela pegar um pouquinho mais no ATLS. E a cirurgia eu tava tranquilo, né? Tanto é que no presencial de vocês, eu nem beirei cirurgia. Nem queria fazer porque você já tinha treinado. Eu dei oportunidade lá pros outros fazer, porque eu já tinha... Na verdade, eu fiz uma, né? Eu fiz uma. Na hora que... foi até engraçado essa estação de cirurgia que fez, foi a de diverticulite. Uhum. Foi de diverticulite. Aí o pessoal, a Pia chegou para mim e falou, você vai fazer essa estação. Porque você não fez nada de cirurgia, não sei o que, você vai fazer. Falei, não. Aí o pessoal fala, não, o Marco botou para pesar nessa estação aqui e tal. Falei, cara, será, cara? Aí na hora que eu li o card lá da estação de diverticulite, falei, o Marco não fez isso não. Aí comecei a falar. A cirurgia de Hartmann, vai fazer coluna daqui 6 meses e tal. E a atriz na minha frente vai olhar mesmo assim pra mim, assim. Cara, muita gente pisou aqui, ficou meio assim travado, você falou tudo. Falei, cara, eu tô estudando aí, tem que passar nessa prova, não tem jeito, né? E aí o Marco, a Pia, eu já vinha assistindo a aula de vocês bastante, né? Da atuê da Pia. Falei, cara, a cirurgia pra mim tá redonda, né? E aí, como é que foi a saída do resultado, Fernandão? A saída do resultado foi... Minha esposa... Tava com uma expectativa alta, né? Você tava, pessoalmente. Foi, a gente pegou o resultado no bug, na verdade, né? Teve... no bug? No bug, teve o bug do INEP, né? Que você olhava lá pelo espelho da prova anterior, né? Tanto é que... O duro é que é um sentimento meio cruzado que você fica, né? Tipo assim, você fica torcendo, você fica feliz pelos dois, né? É meio complexa essa sensação, sim, né, Fernando? Porque você não sabe se como é, se... Comemora ou fica triste e tal. Exatamente, né? Porque como o pai e minha esposa passou junto comigo, né, na primeira fase, eu queria que ela tivesse passado comigo, né? A gente tem uma história aí, né? E aí ela não passou e eu falei, caramba, será que eu comemoro? Não comemoro? Eu comemorei, claro, né? Porque não tinha como, eu tirei um peso, na verdade. Comemorou com claro, você, claro, demais. Mas a gente fica com, dos 100% que era para me comemorar. O coração não fica 100% completo. Né? Eu comemorei ali uns 60%, os 40% ainda ficou com ela ali, sabe? Mas foi bem, né? Foi um alívio, assim, ela tava dormindo, e aí eu abri o computador assim e falei, tem bug. Porque você viu no grupo. Tem um bug no site do INEP, vamos ver. Na hora que eu abri o bug lá assim, que eu vi 71,25, eu falei, caramba, bicho, eu passei. Aí eu fiquei, será que tá errado essa prova? Tá errado, não é possível. Aí eu comecei a fazer um sentimento negativo pra mim mesmo. Eu falei, tá errado. Síndrome do impostor, chama. Não, do impostor. Eu não mereço. Foi, mais ou menos isso. Não tá certo. Amanhã vai sair. Era depois de 2 dias, ou depois de uma semana que ia sair a nota final mesmo, né? E eu falei, cara, não tá certo, vamos mudar minha nota. Depois dessa nota aqui, eu fiquei... A sua esposa tava dormindo. Isso, aí eu dei um grito, né? Aí você acordou ela. Acordou, né? O duro é que ela foi ver o dela. Aí ela foi ver o dela, né? Mas eu já tinha dado aquela descarregada, assim, né? Foi um grito de descarrego, assim, que eu acho que os vizinhos, coitados, falou, deve estar batendo. E quer queira não, você tinha tido problema financeiro, profissional financeiro. Sua esposa estava trabalhando. E você tava com esse peso pessoal, né? Sim, claro. Porra, eu preciso passar, eu preciso entregar, porque eu tenho que colaborar e tal. Então, quer queira, quer não, Deus sabe o que faz, né, cara? Se tivesse que escolher um que não fosse que passar, porra, pelo menos sua esposa tá no mais médio, tá produzindo, tá se sentindo bem e tal. Você precisava passar, né, cara? Senão, psicologicamente ia fazer muito mal, né? Ia machucar, né? Ia. Pra terceira oportunidade, eu acho que eu ia muito abalado, assim, porque a pressão é muito maior, né? Você só saber que é a última oportunidade, se você não passar, você vai ter que fazer a primeira fase de novo, eu acho que ia ser bem pesado, assim, né? Mas... E aí ligou pra geral? Ou você esperou sair o oficial? Não, eu esperei sair... Não, pra minha família eu falei... Já tinha falado. Porque já sabia que ia passar, né? Que não ia precisar de recurso nem nada. Eu já tinha falado ali, mas pro resto, assim, eu fiquei meio... Não postei nada. Esperou sair? Esperei sair todo. Na verdade, até hoje eu não falei, né? Porque eu falei assim, eu vou falar de fato pros meus amigos quando tiver meu número na mão. Somente quando tiver meu número na mão. E aí foi quando eu falei, saiu E você voltou pra casa pra comemorar? Ligou? Como é que foi isso daí? Foi por ligação mesmo, não cheguei a voltar pra Imagino sua avó também, né? Nossa, ficou feliz. Minha mãe tava no trabalho quando eu liguei pra ela. Começou a chorar lá.
Foi, É um orgulho, né, pô, Fernandão? demais. Porque sabe, né? A, As a- dificuldades, né, cara? Trajetória, né? perdão. Mas eu acho que a sua avó, pô, não deve ter sido fácil, né? Assim, te sustentar e. Sim. Ela. Ela e. Opa! Ela. Mas cara, isso daí assim, eu fico muito feliz por, assim, é um sentimento de gratidão ali muito grande, né, Fernandão? Você voltar com esse diploma aí pra casa. Eles não deve ter sido fácil aí o que eles passaram pra te sustentar nessa época lá, né? Sim. Foi difícil, né? Ufa! Que isso, Fernando, isso daí é bom demais, cara. Isso daí é sentimento de gratidão, de felicidade, né, de comemoração. É porque a gente vê toda a história que a gente cria, vem passando, né? Eu vim de uma família humilde, né? Com 4 anos de idade, 5 anos, saía para vender salgado na rua com a minha mãe e tal. É mesmo. Minha infância, assim, eu não tive uma vida muito boa, né? Tive muito regrado. Não faltou nada, graças a Deus. Mas você Mas, trabalha desde moleque. tipo, eu trabalhei uma parte da minha infância, né? Que minha mãe trabalhava, era ambulante, né? Depois ela entrou pro governo, aí eu não trabalhava tanto, né? Mas não tinha Não tinha um luxo, luxo, né? né? Não tinha Aham. luxo, né? Vivia bem, ela me dava de tudo, mas não tinha um luxo, assim, para viver, né? E aí eu precisei trabalhar. Eu sei que muito revalidando, cada um tem sua história, né? E hoje eu contei a minha, né? Não foi fácil, eu, minha esposa, minha família, a gente sabe o que a gente passou. E quando chega assim que a gente faz essa retrospectiva, né? Passa um Não filme, né? tem, passa um filme e aí não tem como segurar ali essa emoção, né? E a sua irmã, Fernandão? Hum? E a sua irmã? Como que ela tá? Minha irmã, ela tá bem, ela foi pro Rio Grande do Sul fazer enfermagem, né? E ela ficou super feliz também. Ela foi morar lá desde 2010, bom, desde 2015, eu acho, que ela tá pra lá. E ela ficou feliz também. A gente não tem tanto contato assim que não tinha condições para estar indo visitar ela. Fui umas 2 vezes ainda visitar ela, mas ela tá bem. E aí só eu e minha irmã, né? Minha mãe, depois que eu formei, porque a brincadeira era brincadeira assim entre minha família, né? Do resto dos parentes, era que eu não ia terminar essa faculdade, que eu já tinha iniciado 4 faculdades e essa ia ser apenas mais umas, né? Então ninguém acreditava ainda. Ninguém. E aí tinha aquele sentimento que o pessoal falava, só tá gastando o dinheiro dos avós, Putz, entendeu? Só tá. comprou carro, não sei o quê. Exatamente. E aí quando eu dei meu primeiro plantão esse final de semana, e aí eu voltando para casa, 36 horas trabalhada, assim, aí foi pesada. Eu vim chorando tipo, 1 hora de viagem praticamente ali do término Mas do meu chorando de plantão. felicidade, de De realizado, né? realizado, Que o dinheiro exatamente. já caiu na conta, que você Exato, venceu, que agora, cara, é exatamente. desfrutar, né? Agora é procurar o próximo passo, né? E aí eu descobri que a gente descobriu nesse meio termo aí que minha esposa, do começo do ano pra cá, né? Minha esposa ficou grávida, né? E aí o sentimento era só, cara, preciso do meu número logo. Eu já sabia que tinha provado quando a gente descobriu que ela estava grávida. Eu falei, cara, eu preciso trabalhar, que agora tem uma criança aí, Dependendo de mim. vai depender de mim, né? Nesse meio tempo, você conseguiu ajudar a sua mãe ou sua avó em alguma coisa ou ainda não, Fernandão? Não, não. Eles se seguram bem lá. Se segura. Minha mãe, Não ela vive precisa. sozinha, tá? Hoje ela tá com um salário bom, Que sabe? bom. Meus avós também têm um salário bom lá. Então E eles não precisam. não precisa. A minha avó, ela até um mês atrás mandava dinheiro para mim ainda. É Falando, mesmo? meu filho, eu falei, vó, não precisa, tá? Não, pelo menos isso aqui para dar uma forcinha Que aí. legal. Se esforçando, né? Foda, Mas você bicho. vai pagar um jantarzinho, pelo menos um jantarzinho aí. Tem que A hora que pagar, dá pelo menos, né? estabilizado, uma viagem, alguma coisa, vai ter que retribuir aí, né, Pelo Fernandão? menos, né? Não, tem que dar uma ajudada. Vou ajudar, assim, minha família, sem não tem nem o que discutir, né? Não passa nada na minha cabeça fora disso, né? Tipo, tem que ajudar meu. Não é nem retribuir, né? É o sentimento que eu já tinha na De cabeça gratidão, né, cara? de gratidão que quando eu terminasse, começasse a trabalhar de fato,
e a ajudar a minha família também, né? Que na verdade hoje não precisa, né? Tipo, eles falaram, a gente só queria ver tu formado e trabalhando. Foi quando a gente fez a ligação agora, quando eu peguei meu registro, né? E ela falou, não, a gente só queria ver você trabalhando. Eu falei, não, eu vou ajudar vocês. Não, a gente só quer ver você trabalhando. Feliz aí, né? Mas você vê que, assim, vários pontos na sua trajetória, as coisas vão se ligando, né? Você, pô, desde moleque dedicado, pô, precisou, às vezes, trabalhar junto com a sua mãe, passou em faculdade pública, em outras carreiras, mas precisou largar para ser ponta firme com a família. E aí, pô, foi estudar fora com dificuldade, mas foi vencendo na vida, né? E agora, pô, concretiza um sonho, né? E ainda mais quando tem gente duvidando da nossa capacidade, né, Fernando? Aí foi pior pra mim. Ó. Então, emocionalmente não é fácil, mas a sensação de vitória é muito grande, né, cara? Muito, demais. Não tem como falar, assim, explicar essa sensação. É só o revalidando, quando ele vai passar, ele vai sentir isso, que tá louco. Não cabe na boca, assim, dá vontade de gritar, cara. Eu imagino. E próximos passos agora? Próximos passos aí é trabalhar um pouco agora, né? Pra resolver umas pendências, né? Umas pendências aí. Todo mundo, cara. Você sabe que tem um outro que foi, inclusive, mentor e monitor do nosso presencial, o Paulo. O pai dele morreu na época que ele estava prestando a prova prática. Eu conheço, lá de Rolim de Moura, né? E aí, bicho, ele se endividou todo para comprar curso. E aí ele também ficou dando gás para poder pagar tudo. Mas foi nisso, ele não tinha condição. Condição difícil, mas, porra, agora ele tá super bem. Tá super bem. Eu conheci ele num presencial de vocês, né? E aí eu conversei com ele e falou, cara, primeiro mês de trabalho eu tirei 60. Eu falei, não é possível, cara. Eu preciso passar. Eu preciso urgente passar nisso. Já começa a sonhar, né, cara? Eu falei, caramba, 60. Ele falou, fiz umas remoção, não sei o que. Não, bicho, trabalhador. Gente boa, né? Gente boa. Mas foi isso. Ele também. E ele foi pro fundo do poço, ele fala. Ficou alguns dias ou semanas, tipo assim, cara, não conseguia sair do quarto. Mas quando saiu, modo caverna. Modo caverna. Agora eu vou passar. É isso. Não tem outro método para passar na prova do Revalido se não for isso. Junta o curso ali, pega o presencial e o online de vocês. No último mês ali é que não pode sair mesmo. Sai ali uma hora, meia horinha no dia ali para dar uma caminhada, pelo menos para dar uma cabeça, né? Mas de resto, modo caverna. Viver a prova. É como eu falo para quem pergunta, como tu fez para passar? Eu vivi a prova. Mas como tu viveu? Eu ia escovar o dente, eu tava falando. Qual a localização, onde dói, escovando o dente. Era assim. Se o paciente falasse que a dor era no peito, irradia para algum lugar, já na minha cabeça, se irradiar, eu vou para tal lugar. Eu vivia, era 24 horas pensando nisso, cara. O pessoal falava qualquer coisa, eu falei, já pensou essa pessoa sendo um paciente? Se ela fala isso daqui, eu já vou pensar nisso. Era assim, eu viajava, eu tava bitolado, na verdade. Não saía de casa, né? Só vivia. Mas no bom sentido, né? No bom sentido. Eu conversava muito só com minha esposa, né? Porque a gente se mudou para São Paulo, só nós dois. Tinha a irmã dela que morava uns 100 quilômetros da gente. E eu não tinha com quem conversar. No mercado, eu via uma mulher no mercado, às vezes, com uma manchinha no rosto. Eu falava, já precisou cair uma questão de dermato? Vou olhar melanoma. Ô, Fernandão, vamos trabalhar agora e a gente vai firmar um contrato aqui, né? Vamos se preparar para residência médica. Vamos sim. A gente tava conversando ali, né? Vamos... Não vai deixar esse sonho apagar. Não, vou aproveitar que ainda tem... Eu quero fazer ginecologia. Tem que prestar aqui com o João Marcelo, cara, em São Paulo. Eu penso em fazer ginecologia. Eu vi que a região ali que eu tô morando... Precisa, tá bem carente ali. Acho que era um ramo ali que seria legal para mim. Vamos dar o gás? Vamos. Vamos fazer o seguinte, eu quero que você, assim, regace de produzir nesses próximos 2 meses. Manda bala, cara. Faz o que precisa ser feito. Porque é isso, Você, cara, você foi moldado assim. Você vai entregar o que precisa ser feito. Mas virou essa chave, modo caverna. Sim. Aí a gente vai pegar de agosto a novembro, 2, 3 meses no intensivão. Regaça. E aí a gente senta junto, eu te ajudo, a gente estrutura e vamos sim. Faz o seu melhor, cara. Vai dar certo de aprovar? Eu não sei.
Mas você vai fazer o seu melhor. Sim, exato. Entendeu? É porque tem muito isso no ramo da medicina que depois que passa, começa a trabalhar, a pessoa tende a se acomodar, né? E eu não quero para minha vida. Eu fiz meu primeiro plantão com 36 horas, né? E foi muito pesado mesmo. Falei, Quantas cara, horas você dormiu depois? eu dormi a segunda-feira praticamente o dia todo. Acordava para cuspir no banheiro e olhar a hora no celular. Foi o que eu Sua fiz. mulher não ficou preocupada, não? Ficou, mas ela me apoiou. Ela às vezes fazia um barulho. E aí ela falou, não, dorme, amor, desculpa. Às vezes ligava a luz sem querer, né? Desculpa. Só olhava, acordei 3 horas da manhã desperto, assim, ó. Aí não dormiu mais? Não, aí não dormi mais. Aí foi quando eu vim pra cá, né? Porque a gente tem só um carro em casa, eu tinha que levar ela no trabalho, né? E qual que é Porque o ia vir próximo pra cá. plantão? Já tem data ou não? Ainda não. Tá esperando Tô sair a esperando, escala. sair a Quer escala. dar aqui em São Paulo ou não? Ou Eu que acho prefere na que região? eu prefiro lá na região, né? É perto de Sorocaba? É perto de Sorocaba. Eu vou acionar uns contatos lá. Fica bom Você pra tá mim. precisando? Opa, Vou acionar uns contatos lá em Sorocaba, então. eu agradeço. Vou acionar pra pegar uns fixos e tal. Vou ver Eu o que eu agradeço. arrumo lá pra você. Demorou. Fechado? Fechado. Mas aí o contrato é esse. Depois que você pagar as contas, não é pra ficar aqui no acumular. Agora é o momento da gente dar o gás. Sim. Vamos. Fechou? Vamos fazer isso aí, fechou. Fernandão, olha pra aquela câmera e manda uma mensagem. Se você quiser mandar 2 mensagens, agradecer aí quem você precisa de agradecer e depois mandar uma mensagem, mas uma delas, ou a única, é para mandar a mensagem que está no seu peito, que você gostaria de ter escutado, ou que você está sentindo que é importante a geração escutar, ou que é, alguma mensagem que você quer ser amplificado, porque isso aqui vai ser visto por milhares de pessoas. E eu acho que é uma oportunidade da gente transmitir uma mensagem legal aí que tá na sua cabeça ou no seu coração. E o problema é eu começar essa mensagem a chorar, Marcos. Chorar, chorou, cara. Aqui é importante você tocar no coração deles e transformar vidas. Vamos lá. Olha, a voz já começa a ficar trêmula, né? Eu vou agradecer primeiramente a Deus, né? Que eu fiz um contrato muito sério com ele para chegar onde eu tô. Agradecer a minha esposa que me apoiou. Agradecer aqui o pessoal do Mundo Revalida, que me acolheram muito bem. Eu conheci aqui, eu cheguei a vir aqui para fazer uma aula de umas estações aqui, né, no Práticos, do Práticos, né? E eu fiquei super nervoso, minha boca ficou mais seca do que eu tinha feito a prova do Revalida, com a Pia, e a Pia, você, sua esposa chegaram, me atenderam super bem. Eu falei, caramba, os caras ali são diferenciados. Os outros cursos que eu cheguei a fazer, os professores chegavam, era para tirar uma foto, ou o produtor mandava a gente sair de perto. Eu falei, cara, bicho, e aqui vocês me atenderam muito bem, num presencial lá, vocês lembraram de mim ali. Eu falei, cara, eu fui muito bem recebido aqui, obrigado de verdade. E uma mensagem que eu deixo para vocês que estão prestando aí, que vão prestar essa próxima fase aí, tanto quem vai começar a fazer a primeira, fazer a segunda, é que você sabe que está construindo uma história desde quando você começou essa faculdade, você faz essa retrospectiva para até onde você está, e às vezes você quer colocar isso para te afundar, e isso tem que servir de incentivo para você seguir em frente, né? Aprovando ou não, cada passo que você deu ali tem um significado, tem um porquê. Cada um tem sua história. Eu contei a minha aqui hoje e eu obtive sucesso na minha vida, né? Independente do que eu fiz, mas eu estudei bastante, né? Não deixei de treinar. Eu fui muito apoiado aqui. A Pia, Ave Maria, a Pia me falava para me estudar toda vez que ela me viu, tanto aqui quanto no presencial. Tem que estudar, bateu demais aqui em mim para estudar, me tranquei. Eu tinha essa oportunidade para passar, e é isso, é estudar, pessoal, porque se você não estudar com a cabeça boa, pensando num positivo, pensando sempre que vai passar, seu estudo não é o mesmo, né? E é isso, Marco.
Boa. Mano, eu acho que você esqueceu de falar da sua mãe e da sua avó, porque ficou marcado Perdão. no meu coração. Eu Acho que é importante que você falar eu tô delas. segurando ali pra não Porque querer foram chorar. elas que fomentaram, mesmo na dificuldade, conseguiram te sustentar nos primeiros meses. Acho que é importante deixar esse recado aí pra elas. Eu vou agradecer aí falar das duas aí é pesado pra mim. Agradecer minha mãe e minha avó aí, que elas sabem o que eu passei e eu sei o que elas passaram para ver onde eu tô hoje. Eu ligo para elas assim, não tem nem palavras para agradecer de fato que as duas fizeram por mim, Marco. Boca até secou de novo. Não, mas é importante, cara. Acho que é legal você conseguir transformar em palavras ali, porque não foi fácil, né? Para elas, não foi fácil para você, e eu tenho certeza que tudo que elas fizeram é só pensando em um dia você tá onde você tá hoje, né? Então. Uhum. E é isso. Agradeço aí a oportunidade, Marco, de ter vindo aqui, pelo convite, né? Agradeço novamente aí a Deus, a minha esposa, minha mãe, minha avó, meu tio também, ele teve uma parcela aí Te deu a moto, né? me deu a moto, me ajudou um pouquinho, às vezes, quando ele podia, me ajudava também financeiramente. E não só isso, com apoio, né? E é engraçado que só voltando um adendo aqui, numa das vezes que eu comecei a faculdade, ele foi um cara que no começo não acreditava. E eu falei para ele esses tempos agora que, tipo, se eu acho que eu não sei que sou... Falou para minha avó que eu não ia terminar. Ele falou, não, cara, isso dali foi para te incentivar. Te guiar. E foi realmente isso. Toda vez que eu pensava em desistir, eu falava, não, meu tio, não acredita em mim. Ninguém acredita em mim. Preciso provar, né? Vou seguir em frente. Legal. E é isso. E são essas coisas que fazem a gente ficar mais forte, né? Cara, assim, minha mensagem para você é que você continue esse ser humano aí, que você é batalhador, que cresce nas dificuldades. Quero te desejar, cara, muita sorte, muita saúde para... É pro pequeno que vem? É o pequeno, Luiz Otávio. Pro Luiz Otávio, quero desejar muita saúde para ele. Quero dizer que sua esposa, o que ela precisar, ela pode contar conosco. E o que você precisar nessa jornada, Fernandão. Eu sei que vai colher muitos frutos ainda, cara. Tenho certeza que quero te ver aí como residente, como especialista, muito bem e transformando vidas aí como médico. Então, pode contar comigo. Sim. Aqui a gente é uma família, a gente criou uma amizade grande. Sim. E eu vou estar aqui do seu lado aí para estar aplaudindo e comemorando com você o seu sucesso. Obrigado também aí pela oportunidade. Eu queria agradecer também o Juan, né, que foi um cara super gente boa comigo. Eu trouxe um negócio aqui que eu falei lá no presencial de vocês, que ia fazer. Que faltava só meu número aqui, ó. Aí sim, hein? Faltava só meu número aqui. Ficou bonito esse aqui, hein? Vamos ver se a câmera pega aqui, ó. Vou até ajustar aqui o foco da câmera. Que isso, hein, Luizão? Aqui, ó. Aí sim, hein? Ficou chique esse aqui, hein? Ficou chique, cara. Top demais. Que eu ganhei lá de vocês, foi um brinde do presencial. Tá usando? Tô usando. Esse carimbinho é top. É, show demais. E eu falei no Juan lá no dia que a gente carimbou lá o cartaz que tinha lá, eu falei, o próximo carimbo que eu vou fazer com esse aqui vai ter meu número. E eu ficava treinando. Eu ficava treinando em casa. Assinatura, sem número, sem nada. Mas isso daí, cara, é o poder da visualização. Isso daí tudo faz parte, cara. Bom demais. Fernandão, cara, de novo, obrigado aí por ter vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tamo junto. Vamos com tudo, hein? Vamos lá. Beleza, gente. Então, para vocês aí que estão assistindo, história bonita de se ver, é isso daí que nos move, nos motiva. Mas nunca esqueça, para você também pode revalidar.